Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Hoje é domingo, eu espero que vocês tenham um bom domingo, tá bom? Aqui o domingo está ótimo, muito calor, uma temperatura de 30 e poucos graus, tá? Eu sempre meço a temperatura antes de começar o vídeo para falar com vocês. E aqui eu estou no cenário rústico, como vocês percebem, no meu quartinho aqui da bagunça, aonde eu tenho um pouco de silêncio. Diga-se de passagem que dia de domingo é o dia que tem muita gente em casa, às vezes visita, às vezes não são visitas, são pessoas ao redor de nós, visitando outros vizinhos, às vezes pessoas trabalhando, por que não, né? Limpando uma casa, com alguma máquina ligada, de vez em quando vocês vão ouvir um ruído aqui, tá? Mas não se importe com esse ruído. O único ruído que você tem que se importar é da minha voz, trazendo conteúdo motivacional para você, tá bom? E tantas outras coisas que eu poderia estar falando no domingo, eu trago algo muito importante para a sua meditação. De repente, você está triste aí no canto, né? Um domingo que é motivo de alegria para muita gente passeando no churrasco, outros em casa assistindo um programa, uma TV, maratonando uma série, ou por que não, né? Vendo os meus vídeos, a minha playlist que está ótima, eu aconselho. Mas existem outras pessoas que estão um pouco tristes, desanimadas, estão passando por esses problemas que eu vou falar aqui agora há pouco, e eu espero que esse vídeo sirva como um bálsamo na ferida de vocês, tá bom? Gente, muitas coisas acontecem na vida da gente, né? Tem coisas que a gente não pede para acontecer. Só que existe um alerta que eu quero dar nessa tarde de domingo. Tem coisa, gente, muita coisa pode destruir o ser humano. E o ser humano é fácil de ser destruído, porque muitas vezes ele dá brecha. Não é porque ele quer. E às vezes nem sempre é porque ele é mau, né? A gente costuma dizer que as pessoas colhem aquilo que planta. Eu, em parte, concordo com isso. Mas tem coisas que a gente não planta e a gente colhe, porque foram outras pessoas que fizeram com nós, mais velhas às vezes éramos criança, e a gente acabou plantando inocente. Mas o tema do meu vídeo hoje não é esse. Eu quero falar, gente, de apenas 3 coisas que podem destruir você. Muitas coisas podem destruir o ser humano, mas eu quero falar sobre 3 apenas, porque o tempo não daria para eu falar sobre as outras. E essas 3 são muito importantes. E a maioria das pessoas negligenciam muito, porque essas coisas elas acompanham as pessoas de uma maneira tão sutil, fazem parte do dia a dia das pessoas, da correria, que às vezes elas não notam que o que está minando a vida delas é justamente essas 3 coisas. Aí você me pergunta, Ana Maria, que coisas são essas que podem destruir o ser humano, ou destruir a mim, ou você, ou qualquer um na face da terra? São 3. Primeiro, gente, o sentimento de culpa. Gente, é uma coisa que dói muito e machuca quando uma pessoa ela se sente responsável por aquilo que fizeram contra as outras, alguém que ela ama, ou alguém da família dela, ou alguém do convívio dela. Gente, a pior coisa que tem é quando você tem um sentimento de culpa. Às vezes, o sentimento de culpa é uma coisa que você causou e você se sente culpado. Às vezes você causou, você tem plena consciência disso, que você poderia ter falado algo que iria evitar, ou ter feito algo que iria evitar um determinado problema ou sofrimento na vida de uma pessoa. E você ficou quieta, você ficou omissa. E você traz esse sentimento de culpa com você. Quantas pessoas que estão me assistindo agora, no passado delas, ela deixou que coisas acontecessem com pessoas que ela poderia proteger. Muitas dessas coisas eu não posso falar abertamente, mas muitas pessoas foram vítimas de todo tipo de exploração. E às vezes você era uma pessoa adulta que viu isso, poderia ter evitado e não evitou, ou por medo, ou por ameaça, ou por comodidade, ou até mesmo porque estava ganhando alguma coisa, não fazendo ou fazendo. Eu não sei, porque cada ser humano traz uma história, mas aí você ficou com esse sentimento de culpa, que é o pesar que uma pessoa carrega, né, pelo mal que fez na vida do outro, ou porque simplesmente não evitou. Às vezes você não fez o mal, mas você se sente responsável por ter evitado, e você carrega essa carga. E você precisa, não importa se você foi culpado ou não, ou se você se sente culpado, ainda que não seja,
né? Porque você se omitiu. De qualquer forma, você vai ter que se livrar desse sentimento de culpa, porque isso aí tá acabando com você, está arrebentando com você. Você come, você bebe, você dorme. Quando você vai no local onde a coisa aconteceu, ou você vê a pessoa que foi vítima disso, você fica triste, pensativo e perguntando: meu Deus, por que eu não fiz alguma coisa para evitar e essa pessoa está sofrendo, eu sou responsável? Não importa se você está diretamente ligado, envolvido ou culpado. Você vai ter que se livrar do sentimento de culpa. Eu não estou falando com isso que você vai deixar de se responsabilizar pelos seus atos. São coisas totalmente diferentes. Você pode se responsabilizar pelo mal que causou alguém, ou que você contribuiu, ou foi cúmplice, querendo ou sem querer. Mas o sentimento de culpa, como o próprio nome diz, é um sentimento. Se você carregar isso com você, isso vai acabar com você, isso vai te destruir aos poucos. Porque toda vez que você lembra disso, você chora, você sofre, você não quer comer direito, você não quer viver. E quem sabe até, né? Você já pensou até em abrir mão da sua própria vida, porque foi tão grave, isso causou um trauma tão grande dentro de você, que você não quer viver. De repente você perdeu alguém que você amava, alguém foi embora, não está mais entre nós, e você tentou salvar e não conseguiu. E você se sente culpado. Gente, se livra disso. Porque agora já aconteceu, você não vai poder fazer nada. Não quer dizer que você está sendo insensível à dor dos outros. Como eu já falei, não quer dizer que você não está sendo responsável. O que você puder fazer para ressarcir essa pessoa, se foi um bem material, ou se é alguma coisa que você pode restituir, tudo bem. Mas se não tem nada que você possa fazer, você pode se arrepender. Você pode usar esse erro para não cometer mais, certo? Mas o sentimento tem que sair dentro de você, porque isso aí tá acabando com você, tá te arrebentando. É como você pegar um alfinete e você ficar se espetando a cada momento e sentindo dor. E é uma ferida que não cicatriza. Se livra do sentimento de culpa, se perdoando, falando para você que você não vai mais fazer isso e que, ainda que você não fez o mal, que você vai contribuir para agir certo daqui para frente. O sentimento de culpa, gente, você leva através da vida, se você deixar. Tá certo que se você se livrar dele, você não vai apagar o que aconteceu. Não quer dizer que você vai ter uma amnésia, que você vai deixar de lembrar. Mas você vai lembrar como algo que passou, não como algo que te atormenta. Gente, o sentimento de culpa arrebenta com uma pessoa. Se livre dele, procure se limpar, se lavar, pedir ajuda para Deus, ou por que não para um psicólogo? Porque às vezes o sentimento de culpa arrebenta tanto a pessoa, machuca, né? Massacra tanto que ela precisa se abrir com alguém. E às vezes você não pode se abrir com qualquer um, porque às vezes é um segredo. Vai num psicólogo. Ele pode te ajudar a você falar sobre isso, a você liberar toda essa carga emocional, porque o sentimento de culpa nada mais é que uma carga de emoção negativa que vai destruindo as pessoas por dentro aos poucos, né? É como aquela rachadura, né? Que tem uma rachadura bem fininha na parede, você subestima, você acha que não é nada. Depois de alguns anos ou meses, aquela rachadura está enorme e daqui a pouco está comprometendo toda a estrutura da sua casa, de um prédio, de um lugar, de uma parede. Pensa nisso. Não deixe esse sentimento de culpa, essa rachadura chamada sentimento crescer. Porque tem pessoas que acabaram abrindo mão da própria vida, porque não aguentaram. A pressão psicológica foi tão grande. Ana Maria, então o que eu faço? Procura um psicólogo, procura desabafar com alguém da sua confiança. Não adianta você sair por aí falando para todo mundo, porque você só vai aumentar, porque pode ser que você fale com uma pessoa e a pessoa te dê um conselho errado. Mas você tem que procurar se livrar, tá bom? Outra coisa que destrói o ser humano, a segunda coisa, e talvez é a mais forte, o ódio. O ódio por algo que alguém fez contra você, o ódio por algo que fizeram contra alguém que você ama. Você carrega esse ódio já faz anos. De repente, a pessoa que fez o mal a você, né? E pode ser qualquer tipo de mal, alguma exploração, algum abuso, alguma perda, algum golpe que você sofreu. De repente, você está com tanto ódio, que é uma carga negativa, é uma coisa que fica fermentando. Gente, você já reparou que quando a gente está com ódio de alguém ou de alguma coisa, parece um fermento? Quando você coloca o fermento, ele não fica borbulhando, aquilo fica borbulhando dentro de você. E você precisa se livrar, porque o ódio causa ferida. O que é o ódio? É uma mágoa que ela não foi esquecida, que ela não foi perdoada, se tornou um ódio. E aí se torna o quê? Uma ferida incurável dentro de você. Quando você tá com ódio, você perde o gosto pela vida, o gosto de comer. Você não pode ver aquela pessoa que te fez o mal, ou não pode até lembrar da situação
que você na hora, você perde o gosto pela sua vida. Gente, você tem que se livrar desse ódio. Eu sei que você tem motivo, de repente, para sentir ódio. De repente, fizeram algo muito grave com você, foi um golpe muito grande. Eu não estou subestimando o seu sofrimento, mas eu não posso também supervalorizar a ponto dele te destruir. Gente, o ódio é como o ditado diz, é um veneno que você bebe achando que o outro vai morrer. Eu já senti ódio. Gente, quem que não sente ódio? Todo mundo sente. Sentir ódio, gente, não é pecado. Pecado é quando você guarda o resto da vida. Todo mundo pode sentir raiva, mágoa por alguma coisa que sofreu, né? Ou às vezes você tem ódio de você mesmo, porque você que causou o problema a você mesma. Seja você mesmo, seja os outros, você vai ter que perdoar. Não quer dizer que você vai esquecer. Tem gente que fala assim, que perdoar é esquecer. Não, gente, perdoar é não ter sentimento ruim contra aquela pessoa que te fez mal. Mas não quer dizer que você tem que ficar perto dela, conviver com ela, tomar café com ela todos os dias, porque até porque ela pode te prejudicar de novo e você tem que manter uma distância segura. Mas esse ódio, que é uma das coisas que destrói o ser humano, uma das maiores, o ódio, a pessoa por ódio ela faz cada coisa, com ela mesma ou com os outros. Tem pessoas que nesse momento, gente, elas estão presas e outras que já não estão mais nesse mundo, porque levadas pelo ódio, o sentimento de vingança, de fazer justiça, elas acabaram se dando mal. Já tinha um problema, acabou ficando com outro. Então, gente, se livra desse ódio, porque o ódio destrói o ser humano, tá? E destrói muito mais quem sente do que aquela pessoa que é o alvo do seu ódio. Você vai se livrar dele, perdoando, se limpando, não para agradar a pessoa que te fez mal ou para dar o gostinho a ela, não. O problema é você se livrar dessa carga, porque é uma carga, gente, muito pesada. A gente sente ódio no coração, parece que é você pegando aquela ferida, ó, ficar cutucando toda hora. Ela fica sangrando dia e noite e dia. Você vai se livrar do ódio por causa de você. Não por causa da pessoa que te feriu. Porque pode ser que a pessoa que te feriu não se arrependa, esteja fazendo mal a outras pessoas. Mas isso não é o seu departamento. Perdoe pelo seu próprio bem de você, não dos outros, tá bom? Outra coisa para terminar. Gente, uma coisa que as pessoas acham até que é simples, é comum e que não tem nada a ver, que pode destruir o ser humano, o sentimento de inferioridade. O complexo de inferioridade. É quando você se sente um nada, incapaz de fazer qualquer coisa. De repente você tem boas ideias, mas quando você pensa em fazer, vem algo na sua cabeça. Ai, quem sou eu? Eu vim de uma família pobre, eu não sou boa quanto fulano. Aí você começa a se comparar, você começa a se sentir um nada. Gente, é horrível você também ter sentimento de inferioridade. Tem gente que acha que isso aí é virtude, né? Tem gente que acha que se sentir inferior ela tá sendo humilde. Não, gente. Ela tá se massacrando, ela tá se machucando a si própria. O complexo, gente, de inferioridade, de repente você tem até uma competência para fazer alguma coisa, mas você se acha tão inferior, tão para baixo, tão nada, porque de repente alguém da sua família, quando você era criança, falou que você é uma pessoa que não aprende, que nunca vai conseguir nada, que os outros conseguem, você não. De repente você cresceu, gente, ouvindo as pessoas falar para você que os outros é melhor do que você vai ficar sempre nessa vida. Gente, agora eu falando de mim. Quantas vezes eu ouvi gente da minha família, quando criança, dizendo que eu não ia ser nada. Pessoas dizendo, né, na família, que pessoas pretas e pobres nunca vai para frente. Algum de vocês já ouviu isso? Deixa aí nos comentários, né? Eu não estou dizendo que pessoas da minha cor são coitadinhas, mas eu cresci numa geração, numa sociedade em que família, parente, toda vez que eu errava, toda vez que eu não era suficientemente boa numa coisa, eles falavam, é isso aí, pessoas pretas não vão pra frente, pobre só vai pra frente com topada ou então empurrão. Quantas vezes você ouviu isso? Você ouviu isso de alguém? Ou quem sabe você até mesmo falou? Né? Isso é uma mentira, porque a habilidade, o talento não tem nada a ver com a cor. Tanto o preto como o branco são pessoas inteligentes, são pessoas que têm habilidade. Mas colocaram esse complexo dentro de mim. E isso cresceu como uma ferida. E toda vez que eu errava, toda vez que eu não me sentia boa numa coisa, eu lembrava daquilo que me falaram lá atrás. Pessoas que, entre aspas, né, acima de qualquer suspeita, que deveriam me incentivar, me estimular, me jogar para cima, falavam isso pra mim. Gente, isso é uma coisa muito perversa. E eu até vou pegar uma carona nisso que eu tô falando, pegar um ganchinho. Gente, jamais
Jamais você que é mãe, você que tem uma criança pequena, adolescente, quando ele estiver fazendo assim coisa errada, ou ele não estiver indo bem na escola, na matéria, até você mesmo, professor que estiver me ouvindo, nunca xingue seu aluno. Você que é mãe, nunca diga que seu filho é burro, que aquelas palavras com letra V, né, que eu não vou falar aqui porque o YouTube não aceita. Não fale essas palavras de maldição pro seu filho, porque você não sabe o peso que tem isso. Porque essas palavras ditas por uma boca de uma pessoa que naquela família é uma autoridade ou naquele meio social, aquilo atinge a pessoa e a pessoa ela cresce achando que isso é verdade e o complexo de inferioridade atrapalha a pessoa se desenvolver, colocar o melhor do seu talento, da sua habilidade. Gente, quantas pessoas brilhantes tem nessa vida, independente da cor, da condição social, de onde ela vive, mas muitas vezes ela não desenvolve porque alguém falou para ela que ela não é boa o suficiente. Isso não quer dizer que você não possa estudar, se preparar, né? Se melhorar nas coisas. Sim, você tem que melhorar, perdão. Você tem que estudar, né? Não quer dizer que você vai estar com o ego lá em cima. Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando quando você se sente um nada diante de realizar uma tarefa. O fato de você errar não quer dizer que você não é boa. O erro faz parte da vida e o erro não define ninguém. Gente, essas três coisas podem destruir você, pode destruir a mim, qualquer ser humano. Existem muitas, mas hoje eu só quero falar de três. E para terminar, sabe o que mais? Ó, essas três coisas, o sentimento de culpa, o ódio e o complexo de inferioridade, ele é igualzinho, é você carregar um saco de pedra, sem que você tenha uma alça escorregadia ou uma mala de pedra, como as pessoas falam, e tentar subir um morro. Você sobe com muito sacrifício. Você até consegue carregar, mas você vai caindo, você vai se machucando. É como carregar uma grande bagagem, gente, negativa. Se livre dessas três coisas, tá bom? Para o bem da sua vida. O vídeo ficou longo. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva. Obrigado você que é meu inscrito, você que está me acompanhando agora, tá bom? Diga o que você acha. Você sofre dessas três coisas? O sentimento de inferioridade, o complexo, o ódio. Você olha para o passado e você está sendo atormentado por esses três fantasmas, ou com qualquer um deles, se livre já deles, tá bom, gente? Porque se você não destruir esse sentimento, eles vão destruir você. Muito obrigado, tenha um bom domingo e até mais.